Você já parou para pensar por que existem pessoas que oram o Pai Nosso todos os dias, mas se sentem vazias? Por que recitam essas palavras há anos, décadas até, mas não sentem que Deus as escuta? Ontem mesmo eu conversei com uma senhora de 70 anos que me disse: Pastor, eu rezo o Pai Nosso desde criança, mas sinto como se estivesse falando sozinha. E sabe o que eu descobri? Ela não estava sozinha. Milhões de pessoas ao redor do mundo vivem essa mesma frustração. Eu vou te contar algo que pode mudar a sua vida hoje. Talvez você nunca tenha realmente orado o Pai Nosso, talvez você só tenha repetido palavras sem entender que estava segurando nas mãos a arma espiritual mais poderosa que Jesus nos deixou. Sabe o que descobri depois de anos estudando essa oração? Jesus não disse: recitem essas palavras como um mantra religioso. Ele disse: orem assim, indicando um método, uma estratégia, uma forma de se conectar com o sobrenatural. Há uma diferença gigantesca entre recitar mecanicamente e orar com propósito. E quando você entender essa diferença, sua vida de oração nunca mais será a mesma. Você vai sair daquele ciclo frustrante de falar com o teto e vai começar a conversar de verdade com seu Pai Celestial. Fique até o final, porque vou te mostrar como transformar essa oração em uma experiência real com Deus. E no final, vamos orar, mas de um jeito que você provavelmente nunca experimentou antes, com cada palavra carregada de significado e poder. Muita gente pensa que conhece o Pai Nosso, mas na verdade conhece apenas as palavras decoradas. É como ter uma chave de ouro na mão e usar ela como decoração na parede, sem saber que ela abre o tesouro mais valioso do mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta. Quando você ora Pai Nosso que estais nos céus, você realmente sente que está falando com seu Pai? Ou parece que está tentando chamar a atenção de alguém muito distante, muito ocupado, muito importante para prestar atenção em você? A verdade que ninguém gosta de admitir é que a maioria das pessoas luta para se conectar com Deus porque vê Ele através das lentes dos relacionamentos humanos quebrados. Se seu pai terreno foi ausente, você inconscientemente projeta isso em Deus. Se foi controlador, você tem medo de se aproximar. Se foi imprevisível, você ora na defensiva, esperando o pior. Mas Jesus sabia disso. Por isso, a primeira palavra que ele nos ensinou a usar não foi Senhor, não foi Todo-Poderoso, não foi nem Deus. Foi Pai Abba em aramaico, que é mais íntimo ainda, algo como papai ou paizinho. Jesus usou uma palavra específica quando ensinou essa oração. Ele poderia ter dito: ó poderoso Criador dos céus e da terra, ou grande Rei dos exércitos celestiais, mas escolheu deliberadamente Pai. E essa escolha revela algo sobre o coração de Deus, que vai transformar a maneira como você se aproxima dele. Pense assim: se você é pai ou mãe, como você se sente quando seu filho pequeno vem correndo até você? Não porque quer alguma coisa, mas só porque quer estar perto de você. Quer subir no seu colo, queer um abraço. Quer apenas sua presença. Você fica irritado. Você diz: não tenho tempo? Ou seu coração derrete porque isso é exatamente o que você mais deseja, que seu filho se sinta seguro e amado ao seu lado.
Agora, multiplique esse sentimento por infinito. E você terá uma pequena ideia de como Deus se sente quando você se aproxima dele, mas tem algo ainda mais profundo nessa oração que a maioria ignora completamente. Algo que pode explicar por que algumas pessoas sentem suas orações serem atendidas enquanto outras se sentem no vazio. Você sabia que cada linha do Pai Nosso é, na verdade, uma estratégia de guerra espiritual? Não estou exagerando. Não é coincidência que Jesus tenha estruturado essa oração exatamente dessa forma, nessa ordem específica. Primeiro, ele nos ensina a estabelecer nossa identidade. Pai nosso, não somos órfãos espirituais, somos filhos e filhas do Rei. Isso não é apenas poesia, é declaração de autoridade. Quando você sabe quem você ora com confiança diferente. Depois vem santificado seja o vosso nome. Isso não é apenas reverência religiosa, é proteção espiritual. Quando honramos o nome de Deus verdadeiramente, criamos uma atmosfera onde o mal não pode prosperar. É como acender uma luz num quarto escuro, menos as trevas simplesmente fogem. Em seguida, venha o vosso reino. Isso é declaração direta de guerra contra as trevas. Estamos pedindo para que o reino de Deus invada e ocupe território que estava nas mãos do inimigo. Não é um pedido tímido, é um decreto ousado. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui está o segredo que poucos entendem. Não estamos nos resignando passivamente a qualquer coisa que aconteça. Estamos ordenando que a realidade perfeita do céu se manifeste aqui na nossa situação terrena. Pense comigo, por que Jesus incluiu livrai-nos do mal se não houvesse um mal real, intencional, estratégico, tentando nos destruir? Por que ensinou a pedir o pão de cada dia se não quisesse nos libertar da ansiedade escravizante sobre o futuro? Por que falou sobre perdão se não soubesse que o rancor é uma das armas favoritas do inimigo contra nós? Cada palavra dessa oração foi escolhida estrategicamente por alguém que conhece tanto o coração do Pai quanto as táticas do adversário. Jesus não perdeu tempo com palavras vazias ou frases de efeito. Ele nos deu munição espiritual real. Mas há uma linha específica nessa oração, uma única frase que a maioria das pessoas reza com medo e resignação, quando deveria rezar com autoridade e expectativa. E quando você descobrir qual é e entender o verdadeiro significado dela, vai compreender por que suas orações às vezes parecem ricochetear no teto. É a linha que separa quem apenas repete palavras religiosas de quem realmente move montanhas através da oração. A linha que muda absolutamente tudo é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu preciso parar aqui porque essa pode ser a revelação mais importante da sua vida espiritual. A maioria das pessoas ora essa linha com resignação dolorosa, como se estivesse se rendendo antecipadamente a algo ruim que Deus pode querer fazer. Se Deus quiser que eu sofra, que seja feita a sua vontade. Se Ele quiser que eu permaneça doente, que seja feita a sua vontade. Mas isso está completamente, totalmente errado. E essa interpretação equivocada tem roubado o poder da oração de milhões de pessoas. Jesus não estava nos ensinando a aceitar passivamente qualquer tragédia que possa acontecer, como se Deus fosse um tirano imprevisível. Ele estava nos ensinando a decretar corajosamente que a vontade perfeita de Deus seja estabelecida aqui na terra, na nossa vida. Na nossa situação, deixa eu te fazer uma pergunta que vai mudar tudo. Como é o céu
No céu existe dor, existe depressão, existe falta, pobreza, desesperança, existe medo, ansiedade, solidão, existe doença incurável, existe relacionamento quebrado, família destroçada. Não! Então, quando oramos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Estamos pedindo não, estamos exigindo em nome de Jesus para que a realidade perfeita do céu invada nossa realidade imperfeita aqui na terra. Estamos pedindo cura onde há doença, paz onde há turbulência, provisão onde há falta, restauração onde há quebrantamento. Não é rendição passiva e derrotista, é declaração ativa e vitoriosa. É dizer: Deus, que sua vontade perfeita invada minha situação, que sua paz que excede todo entendimento tome conta da minha mente ansiosa, que sua provisão sobrenatural supra todas as minhas necessidades, que seu amor restaure meu casamento, minha família, meus relacionamentos. Jesus mesmo demonstrou isso quando orou no Getsemane. Ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas pense, qual era a vontade do Pai naquele momento? Era salvar a humanidade, era trazer redenção, era vencer a morte e o inferno, era abrir o caminho para que bilhões de pessoas pudessem ter vida eterna. A vontade de Deus nunca é o mal, nunca é a destruição. Nunca é o sofrimento desnecessário. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, como diz Romanos 12:2. Quando Tiago escreveu que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, ele estava nos lembrando de algo fundamental. Deus é bom o tempo todo. Sua vontade é sempre para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo. Agora imagine o que acontece quando começamos a orar o Pai Nosso, entendendo que cada palavra é uma declaração de fé, uma manifestação da realidade celestial, não apenas uma repetição religiosa automática. Imagine quando paramos de orar com medo do que Deus pode permitir e começamos a orar com expectativa do que Ele quer fazer. Depois de tudo o que vimos hoje, quero te deixar uma reflexão que pode revolucionar não apenas sua vida de oração, mas toda a sua relação com Deus. Deus não precisa que você mude sua mente através da oração. Ele quer mudar a sua mente através da oração. Pense nisto por um momento. Deus já sabe de todas as suas necessidades antes mesmo de você abrir a boca para pedir. Jesus disse isso claramente em Mateus 6:8. Então, se Deus já sabe, por que Ele nos manda orar? Porque a oração não é sobre informar Deus do que está acontecendo. Ele já sabe. A oração é sobre nos alinharmos com o coração e os propósitos de Deus. É sobre nos transformarmos no processo de buscar sua face. Quando oramos Pai Nosso, não estamos tentando convencer Deus a nos amar. Ele já nos ama mais do que podemos compreender. Estamos lembrando nosso coração ansioso e esquecido de que já somos profundamente amados e aceitos. Quando oramos, santificado seja o vosso nome, não estamos tornando Deus mais santo. Ele já é perfeitamente santo. Estamos permitindo que sua santidade transforme nossa maneira de viver, falar e pensar. Quando oramos, venha o vosso reino, não estamos implorando para Deus estabelecer seu reino,
Ele já é rei de tudo. Estamos nos submetendo voluntariamente ao seu governo em áreas da nossa vida, onde talvez ainda estejamos tentando ser nossos próprios reis. A verdadeira oração não é tentar mudar Deus ou manipulá-lo para fazer nossa vontade. É deixar Deus nos mudar através do processo de buscar sua vontade. E aqui está algo que vai te surpreender. Quantas vezes você já orou pedindo para Deus abençoar seus planos, quando deveria estar perguntando quais são os planos dele para você? Quantas vezes pediu para ele resolver seus problemas do seu jeito, quando deveria confiar que o jeito dele é sempre melhor? Quantas vezes você ficou frustrado porque Deus não respondeu suas orações, quando na verdade ele estava respondendo de uma forma que você não conseguia reconhecer? Eu já passei por isso. Lembro de uma época na minha vida em que orava desesperadamente por uma oportunidade de trabalho específica. Fiz jejum, orei por meses, até questionei se Deus estava me escutando. E Ele não me deu aquela oportunidade. Na época, fiquei confuso e um pouco magoado, mas 2 anos depois, olhando para trás, percebi que se Deus tivesse me dado o que eu pedia, eu teria perdido algo muito melhor que Ele estava preparando. O não de Deus, na verdade, era um "eu tenho algo melhor em mente para você". O Pai Nosso nos ensina algo revolucionário sobre isso, que a oração mais poderosa não é aquela onde falamos mais, mas aquela onde nos rendemos mais. Não é sobre conseguir o que queremos de Deus, mas sobre querer o que Deus quer para nós. E aqui está o milagre que você precisa entender quando oramos assim. Quando realmente nos alinhamos com o coração do Pai, descobrimos que o que Deus quer para nós é sempre infinitamente melhor do que aquilo que estávamos pedindo. Por quê? Porque Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Ele vê o futuro que não conseguimos enxergar. Ele sabe que feridas precisam ser curadas antes de certas bênçãos chegarem. Ele sabe que caráter precisa ser desenvolvido antes de certas oportunidades surgirem. Ele nos ama mais do que conseguimos imaginar e tem planos para nós maiores e melhores do que jamais sonhamos. Isaías 55, 8-9 diz: "Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." Isso não é para nos intimidar, é para nos dar esperança. Significa que quando confiamos nos planos de Deus, estamos confiando em algo muito maior e melhor do que nossa visão limitada pode alcançar. Então, da próxima vez que você orar o Pai Nosso, não apenas recite por hábito. Ore com intenção. Sinta cada palavra, deixe cada frase transformar seu coração e renovar sua mente. Permita que cada linha desta oração poderosa realinhe seus pensamentos com os pensamentos de Deus e prepare-se, porque quando você ora assim, com fé verdadeira, com entendimento real, com o coração rendido, o céu se move. Circunstâncias mudam, corações são tocados, milagres acontecem. Não porque você conseguiu convencer Deus a fazer algo que Ele não queria fazer, mas porque você se posicionou no lugar onde Deus sempre quis te abençoar. Você se colocou na corrente das bênçãos que Ele já havia preparado para a sua vida. Sua vida de oração nunca mais será a mesma, e nem você. Porque quando entendemos verdadeiramente como falar com nosso Pai Celestial, tudo muda. A ansiedade dá lugar à paz. O medo se transforma em fé.
A frustração se torna expectativa e você descobre que a oração não é algo que fazemos apenas em momentos de crise, mas uma conversa constante com aquele que nos ama além da nossa compreensão.